Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à live número 12 dessa semana de lives que eu estou promovendo aqui nas minhas redes sociais. E na live de agora nós vamos falar sobre rodovias, pontes e viadutos do Brasil aí e do mundo, pontes e dispositivos notáveis, né? Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns conceitos que definem rodovia, que define ponte, que define viaduto. Se você tem alguma dúvida, manda aqui na caixa de perguntas. Hoje é sábado, vamos fazer aqui um tema mais descontraído, tanto para profissionais, técnicos ou leigos poderem participar. Porque rodovias, quando a gente fala de estradas, né, nós envolvemos todo mundo. Quem é que não viaja, quem é que não pega uma rodovia aí no final de semana para procurar um lazer ou mesmo a trabalho? Então, é um assunto que impacta na vida de todo mundo. Enquanto o pessoal vai chegando, vou esperar aí uns 5 minutinhos para começar de fato o assunto, fazer a apresentação aqui para vocês. E enquanto isso, vou falando sobre as outras lives que rolaram aí durante a semana. Muito obrigado, Marlon, pela participação. Fala comigo. Beleza, né? Bom, pessoal, nessa semana de lives aí, o intuito é levar o conhecimento sobre infraestrutura rodoviária para as pessoas. Muito se fala em engenharia civil, em construção civil e pouco é trazido aqui pelas redes sociais sobre infraestrutura. Então, como eu trabalho, atuo nesse segmento, eu gostaria de trazer isso de forma mais descomplicada para as pessoas. Conscientizar a importância da infraestrutura rodoviária dentro do país, mostrar para as pessoas a valorização que isso traz economicamente e social para as regiões onde estão inseridas, né, as rodovias, as estradas, e mostrar que quando você está em uma estrada, você está em uma rodovia, você precisa agir de forma consciente. Então, através das minhas postagens, através das minhas lives, eu trago essa conscientização, mostro dados, números aí que representam as rodovias no nosso país, envolvendo aí questão de desenvolvimento, envolvendo questão de acidente, o que pode trazer de benefício pro local onde as estradas estão implantadas. Então, espero que vocês gostem aí. Nas primeiras lives eu falei sobre 10 motivos para escolher a engenharia de infraestrutura rodoviária como segmento de atuação. Mostrei também a importância da infraestrutura para o desenvolvimento do país. Falei como saber tudo sobre infraestrutura rodoviária no momento que você quiser, sem precisar procurar uma instituição de ensino ou fazer qualquer investimento. Você precisa apenas acessar todos os documentos. Mostrei aqui a análise de 2 casos, de 2 acidentes, na visão de um engenheiro, como poderiam ter sido evitados, o que pode ter ocasionado, o que existia naquela via que favoreceu o acontecimento dos acidentes. Falei também sobre projetos rodoviários etapa por etapa. Eu fiz uma live aqui destrinchando, né, os projetos minuciosamente. Então eu falei sobre um projeto funcional, geométrico, todos os estudos que envolvem a elaboração de um projeto. Falei sobre projetos de terraplenagem, drenagem, pavimentação, obra de arte especial, obras de contenção, obras complementares, sinalização. Falei sobre todos esses dispositivos também em uma live. Falei sobre formas de empreender na engenharia de infraestrutura rodoviária, porque muita gente não quer ter aí uma carreira, né? Vamos falar assim, ser CLT ou ser concursado, a pessoa quer empreender, então tem como também nesse segmento. Fiz uma live falando sobre concessionárias, curiosidades, mitos e verdades. Então, nessa live eu tirei várias dúvidas, trouxe vários assuntos aqui, inclusive deixo aberto aqui a caixa de perguntas. Quem quiser mandar qualquer pergunta referente à rodovia, a uma concessionária, manda aí que eu vou estar respondendo durante a live. Essa live aqui é mais descontraída, é mais um bate-papo, eu vou mostrar algumas coisas bem legais aqui, fotos de rodovias, fotos de pontes muito notáveis aí ao entorno do nosso mundão e vou mostrar também alguns viadutos. Então, falei depois sobre marketing digital enquanto o pessoal vai entrando aí. Eu tô dando só uma pincelada em todas as lives que foram feitas. Ontem eu fiz top 10 postagens do meu feed, todas as postagens que tiveram maior engajamento e interação das pessoas, eu fiz uma live comentando sobre todas elas. Fiz uma live também com um amigo, o engenheiro Thiago Ferreira, falando sobre projeto de prevenção e combate a incêndio. Deixa eu abaixar aqui um pouco o volume. Prevenção e combate a incêndio. Hoje pela manhã eu fiz uma live, o que a faculdade te ensina e o que o mercado de trabalho te cobra. E também eu trouxe aqui uma questão sobre, eu mostrei, né, de fato o que a gente aprende na faculdade, como esses 2 itens andam atrelados, faculdade e mercado de trabalho. E agora nós vamos falar sobre rodovias, pontes e viadutos pelo mundo. Então, vamos esperar aí só mais um minutinho. Se você está aqui na live
clica aqui na flechinha, ó, já vou clicar aqui também, fica aqui embaixo. Manda a live para seus amigos, se você tem amigo aí, engenheiro, amigo que está estudando, pessoas que gostam de ficar sabendo de informações bacanas, manda essa live aqui, coloca um aviãozinho decolando. Pessoal, recebi um aviãozinho pousando esses dias, então manda um aviãozinho decolando, um foguetinho aí, porque é o código das nossas lives. O pessoal vai perguntar assim, o que é esse aviãozinho aqui que eu recebi? Por que você me mandou isso aqui? Você fala assim, enquanto você estava aí fazendo qualquer coisa no seu sábado, eu estava participando da live do Lucão e ganhando conhecimento, estava aprendendo coisa nova lá com ele. Então vou mandar o nosso código aqui, estou mandando aqui para 10 amigos meus, ó. Já cliquei, mandei e pronto, nós já vamos começar aqui. E na live de hoje, eu conto com a participação de você que é profissional ou estudante. Se você tem alguma dúvida relacionada a rodovias, concessionárias, manda aqui na caixa de perguntas que eu vou estar respondendo algumas dúvidas aí para vocês. Seja essas dúvidas quais forem, em relação a trânsito, atendimento, o que for. Se estiver ao meu alcance e eu conseguir respondê-las, vai ser um prazer. E muito obrigado pela participação de todo mundo. Se tiver alguém que queira participar comigo aqui, trocar uma ideia, o que está achando do curso de Engenharia Civil, se você já atuar, em que ramo que você atua, vamos participar, estou aqui abrindo espaço para dar visibilidade para quem queira conversar comigo aí hoje, beleza? Então, vamos começar aqui a apresentação de hoje, vamos falar sobre as rodovias pelo mundo. Bom, a definição de rodovia em si é o seguinte, uma rodovia é qualquer estrada que faça ligação entre municípios que esteja pavimentada. Então, quando nós temos locais não pavimentados, nós temos estradas. Rodovias, de fato, na definição da palavra, é aquela que tem um certo tipo de pavimentação. Nós temos, então, as rodovias com pista simples, que são aquelas rodovias com pista única, uma em um sentido, outra no outro sentido. E aquela que você, para fazer uma ultrapassagem, você vai para a pista no sentido contrário. Então, esta aí é a possibilidade, né, de via mais perigosa, vamos falar assim. Por quê? Porque um acidente aí, no caso, seria um acidente frontal, uma colisão lateral, e aí as vítimas fatais são praticamente recorrentes, né? Vamos falar assim, quando se tem um acidente. A gente tem então pista simples, pista dupla. Pista dupla é aquela na qual nós temos duas faixas de trânsito em um sentido e duas no outro sentido. Quando a gente fala pista dupla, uma pista duplicada, estas pistas precisam ter ali um separador central, mesmo que seja um separador por meio de taxas e taxões, que é o dispositivo mínimo que se requer, né, em uma via desse porte. Então, no geral, as rodovias duplicadas são separadas com um canteiro central, tem dispositivos de contenção como barreira rígida, defensa metálica, tem meio fio. Então, os fluxos não são coincidentes. Para você fazer uma passagem, não será uma ultrapassagem, porque você estará na via no mesmo sentido que o veículo ao qual você está passando. Então, a gente tem pista dupla, que são dispositivos mais seguros, garantem uma velocidade maior, mas também uma fluidez maior. Estimativas aí apontam que uma rodovia simples suporta até um volume de 7.000 veículos diários. Uma rodovia duplicada suporta até 30.000 veículos diários. Então você vê aí a magnitude de uma implantação de uma pista duplicada. A pista duplicada traz uma vantagem enorme econômica, financeira, escoamento de produtos. É um impacto que, vamos falar, imensurável para a região onde existe uma pista duplicada. Isso fomenta, né, a industrialização do local, isso fomenta o transporte de cargas, então leva tudo para cima aí de forma muito considerável. E existem também as pistas múltiplas. Então nós temos rodovias de pistas simples, pistas duplas e pistas múltiplas. As pistas múltiplas, igual eu falei, quando supera aí os 30.000 veículos de volume diário, você necessita então criar talvez uma terceira faixa, uma quarta faixa. Esses locais onde existem essas vias são próximos a capitais, geralmente, onde tem um fluxo muito grande de veículos, inclusive em horários de pico. Então, não são tão comuns de se ver implantadas entre municípios, mas existem aí, em grande maioria, próximas às metrópoles. Quando a gente fala de rodovias, o Rafael está falando em cerca de 70% da malha brasileira não apresenta pavimentação. No caso, são todas consideradas estradas? Sim. Estradas sim, rodovias somente aquelas pavimentadas. E a gente tem que entender que se não me engano, 62% das estradas pavimentadas do nosso país são consideradas regulares, ruins ou péssimas.
se a gente for entender isso de forma fria, é um dado muito ruim. Ou seja, nossas rodovias estão em situação ruim. Porém, para quem está no mercado de trabalho, para quem pretende ingressar nessa área, é uma área muito promissora. Porque se a gente tem as estradas nessa condição, o nosso país está em desenvolvimento, está pegando essas estradas e desenvolvendo elas, ampliando a capacidade de volume de tráfego, está melhorando a condição da via. Então tem muito serviço todo dia, além de ampliação, duplicação, construção de terceira faixa, correção de curva. Além destes serviços, que são melhorias, existem aqueles serviços de restauração, de manutenção. Então este mercado é um mercado muito promissor e você pode trabalhar aí no Brasil inteiro, você pode sair do Brasil e trabalhar no mundo inteiro. É igual eu comentei aqui em uma das lives, quando você vai para um país mais desenvolvido que o Brasil, talvez o mercado de trabalho seja um pouco mais fechado, porque eles apresentam novas tecnologias, uma forma de trabalhar um pouco diferente da nossa. Porém, a maioria dos países está em situação igual ou pior à nossa. Então, as formas de trabalhar lá são muito parecidas com as nossas e estes países também precisam desenvolver a sua infraestrutura para continuar aí numa crescente desenvolvimento econômico também. O Brasil, para a gente ter noção, o transporte, né, por meio de rodovias, representa mais de 60% na escolha das pessoas. Ou seja, quando vai viajar, quando vai fazer qualquer tipo de viagem, de viajar que eu acabei de falar, elas optam pela infraestrutura rodoviária, elas optam por rodovias. Então, hoje é o principal sistema de transporte que nós temos disponível no nosso país. Olha para você ver a magnitude do comprimento da nossa malha rodoviária. A gente tem aproximadamente 1,03 km por pessoa de estrada. Então, quando a gente pega um número desse aí, não pavimentada, a gente tem aproximadamente 7,3. Isso é um dado de um site que eu peguei. Eu quero até verificar esse dado depois, viu? Porque é uma quantidade muito grande. Não é possível que seja realidade esse fato. Mas se for, tá aí o dado, passei para vocês. E vamos lá, o Brasil, como é que ele começou a investir em infraestrutura rodoviária e teve essa malha tão ampliada? Foi no governo de JK, ele incentivou a construção das estradas. Ele enxergava o potencial que as estradas teria junto ao desenvolvimento do país. Então, as primeiras privatizações vieram só na década de 90. As privatizações vieram aí como forma de incentivo ao investimento na infraestrutura. Porque o Estado ele conseguia fazer as obras, ele conseguia duplicar, ele conseguia dar manutenção e restauração. Porém, para continuar os serviços de manutenção e restauração, era algo inviável. Então ele criou, as parcerias, aí ele criou as concessões para que essas empresas conseguissem, vamos falar assim, gerenciar a malha e levarem aí até os dias de hoje. Então nós tivemos com esses primeiros pacotes de concessões lá nos anos 90, 97. Agora em 2007 tivemos outros pacotes de concessões e agora ao final dos anos aí nós também tivemos muitas concessões acontecendo. Inclusive o governo atual acredita na questão da concessionária presente na realidade do país, porque eles entendem que investir em infraestrutura é investir em desenvolvimento. E isso é muito bom para nós que estamos no mercado. O interessante é que eu peguei aqui um caso bem notável, que na Europa hoje, alguns países conseguem fazer uma mescla entre os sistemas de transporte. Vou dar um exemplo para vocês. Lá, o sistema ferroviário e rodoviário tem uma interação. Existem locais onde os caminhões eles sobem em trens e os trens fazem o transporte por meio de trilhos desses caminhões até determinado local. Chega em determinado local, o caminhão sai de novo ali de cima do trem e continua a sua viagem. Então, o sistema ferroviário e rodoviário estão interagindo em alguns países da Europa. A gente está um pouco longe dessa situação aí, tanto pelo nosso transporte ferroviário, quanto pela situação aí dos nossos sistemas, que ainda não estão conversando. Mas, quem sabe um dia a gente ainda chegue lá. Agora, vou mostrar para vocês aqui fotos, imagens de locais muito curiosos. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a primeira imagem, então. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver, cadê a imagem? Será que eu não salvei ela? Opa, salvei. Tá aqui, ó. Primeira imagem notável do dia. Estou colocando para vocês aí na tela. Essa é uma imagem da Rota Pan-Americana. Essa
Essa rodovia aí, pessoal, ela tem 48 mil quilômetros. Ela é o maior complexo de rodovias do mundo e ela liga a cidade, ó, de Ushuaia, no sul da Argentina, até o extremo norte do Alasca. Então são 48 mil quilômetros. Gente, ela corta 14 países. Eu vou falar só os países que ela corta, né? Para vocês terem noção da dimensão desta via. Ó, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador, Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala, entra no México, passa os Estados Unidos e chega no Canadá. Olha o tamanho dessa rodovia. É apenas um fato aí curioso para vocês terem aí guardados com vocês. O nosso país ele tem uma das grandes, aí, uma das 10 maiores, é essa aí, ó, a BR-101. A BR-101 que liga o sul do país ao norte. Tem 4.772 quilômetros de extensão e passa pelos estados do Rio Grande do Norte, aí vem descendo, ó, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, entra no Rio de Janeiro, passa por São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São 4.772 quilômetros, então está em 10º lugar entre as maiores do mundo. Nós temos essa rodovia aqui no nosso território. Agora eu vou mostrar para vocês algumas estradas aí bem diferentes, hein? Fascinantes, vamos falar assim. Olha essa situação aí, gente, que curioso. Só lembrando aqui, ó, que se você tem alguma dúvida referente à rodovia, referente a alguma concessionária, sobre ponte, sobre viaduto, me manda aqui na caixinha de perguntas, aqui embaixo, que eu vou estar respondendo para vocês. Coloca sua dúvida aqui, que eu vou responder assim que eu parar para ler as perguntas. Participem, se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, coloque aí. O que você acha, né, da infraestrutura do país? O que você acha de uma concessionária? O que você acha de pedágio? O pessoal reclama bastante, mas eu gosto muito de falar sobre esse assunto, é algo que eu tenho contato diário, então é mais fácil de falar sobre isso. Essa imagem aí que eu estou mostrando para vocês, ó, estrada de Karakoram, fica no Paquistão. Essa estrada faz a conexão entre a China e o Paquistão. O ponto mais alto dessa estrada está a 4.800 metros de altitude, ou seja, o Pico da Neblina aqui no Brasil tem 3.000 metros, então é 1.800 metros abaixo do ponto mais alto dessa rodovia. Então, se você gosta de altura, se você não tem medo de ficar ali na beira de um precipício, este é o local para você dar uma passeada. Gente, olha que curioso, né? Aí uma imagem lá do local, pelo amor de Deus, não passo nem perto disso aí. Vamos para a próxima imagem aqui, ó, uma imagem muito bonita. Deixa eu ver se eu acho ela aqui no meu registro. É essa aqui, ó. Olha que rodovia bonita, gente, isso é lindo de se ver. Olha que maravilha desse mar aí. Muito bonito mesmo, né? Essa aí é a Overseas Highway, a rodovia que liga as ilhas das Florida Keys, um conjunto de ilhas que fica no extremo sul da Flórida. E vocês podem ver aí, né, que a maioria da via está sobre a água, então ela faz a ligação entre as ilhas. Olha que local bonito, imagina você transitando por uma rodovia dessa aí. A única coisa que passa pela cabeça é esse marzão, né, gente? Olha que lindo, a cor da água. Então é uma estrutura notável aí que a gente tem pelo mundo afora. Estou apresentando para vocês. Agora eu vou mostrar algumas pontes. Pessoal, uma dúvida muito recorrente. Diferença entre ponte e viaduto. Tem gente que fala que é ponte, tem gente que fala que é viaduto. A principal diferença é o que passa debaixo dela. A gente considera ponte aquela estrutura que fica sobre a água. E viaduto, a estrutura que vence um vão aí, que vence algum obstáculo. Então, que não seja água. Quando tem água, a gente chama de ponte. Simples e objetivo dessa maneira. Vou mostrar para vocês agora, ó. Eu não sei falar o nome dessa ponte, não. Quer ver? Olha essa aqui, gente. Deixa eu achar a imagem dela aqui. Deixa eu abrir a pasta que eu salvei as imagens para mostrar para vocês. É essa aqui, ó. Eu não sei falar o nome, não, mas eu vou tentar, ó. Hakotsbruck. Hakotsbruck. É em alemão, gente. Essa ponte aí é na Alemanha. Mas a gente pode ver, olha que legal essa ponte, a forma como ela foi construída, o formato de arco. Quando a gente tem uma estrutura proposta dessa maneira aí, as primeiras pontes, né, foram feitas dessa maneira. Você pode notar que as pedras que compõem a estrutura, elas começam em um sentido, elas vão virando o sentido ali com uma utilização
de uma massa ou de pedras com formato que possibilite isso. E quando ela forma o arco, que ela é ligada lá em cima, essa estrutura ela consegue se manter de forma estável ali, sem cair. Então, no caso essa aí, devido à espessura do tabuleiro, vamos falar assim, a espessura do que está formando aí a composição da ponte, ela tem uma massa, né, entre as pedras, entre os elementos que foram utilizados. Mas a gente pode ver dispositivos aí muito antigos, as primeiras pontes que foram feitas, elas eram em sistema de arco também, porque tem essa distribuição de cargas aí que permite que ela se sustente com pouco, olha, vocês podem ver aí, ó, não tem nada no meio dela, não tem nada que sustente o vão central aí. Então elas conseguiam atravessar aí lagos, rios, locais inundados e faziam a ligação entre terrenos. Muito interessante essa ponte, achei muito legal, muito bonita essa imagem. Então só repetindo o nome aqui que eu sei que o pessoal gosta quando a gente enrola aqui, ó, Hakotsbruck, na Alemanha. Olha essa aqui que curiosa agora, gente. Como eu falei, ó, ponte é quando envolve água. E não necessariamente tem que ser algo muito grande, né? Olha essa aqui, gente. Essa passagem aí, ela recebe o nome de Ponte Moisés. Porque literalmente o pessoal passa entre as águas, né? Essa ponte aí fica na Alemanha, gente. Olha que curioso, muitas vezes a gente não tem acesso, né, a esse tipo de material. Eu encontrei isso aí na internet quando eu estava pesquisando, quando eu estava elaborando todo o conteúdo aqui. E eu achei legal de trazer para vocês. Ponte Moisés, então. Agora vamos aqui para uma ponte mais moderna. Essa ponte aqui, olha que linda, hein? Essa ponte aqui se chama Ponte Infinity. Infinity Stockton-on-Tees, no Reino Unido. A gente pode ver o desenho dessa ponte aí, ó. Ela tem uma fixação ali no meio, né? Uma estrutura que faz a sustentação aqui junto à base, que transfere, né, a carga para a base. Porém, o tabuleiro ele é suspenso pelos cabos. Então, uma estrutura toda suspensa por cabos. Tem uma outra estrutura metálica que passa lá por cima, que faz essa sustentação. Então, olha que incrível aqui. Uma utilização de vários sistemas em um único elemento, em uma única ponte. Você pode ver, então, que... Deixa eu ver aqui se é concreto. Eu não consigo identificar se esses pilares são concreto ou estrutura metálica. Mas tomara que seja concreto, porque então a gente vai ter estrutura de concreto, estrutura metálica lá em cima, através esses arcos aí todos em estrutura metálica, e temos cabos, né? Olha aí os cabos fazendo toda a elevação necessária. Essa ponte aí é maravilhosa. O cálculo dessa ponte aí é algo absurdo, gente. Quem calcula uma estrutura dessa aí realmente tem que receber destaque, porque é algo magnífico. Além da beleza estética, né? Tem toda a funcionalidade ali, sendo uma estrutura eficiente. Então, além de atender a demanda, é algo visualmente muito legal, né? Então, traz uma certa valorização para o local onde ela foi implantada. Agora, olha essa aqui. Essa pontezinha aí eu achei o máximo. Ela chama Ponte da Lua, fica em São Francisco. Essa ponte aí, gente, passa só pessoa, viu? Você pode ver aqui do lado, ó. Devido à inclinação que ela tem uma escada aqui, ó, para a pessoa poder subir e conseguir atravessar, porque senão não teria como fazer a transposição. É interessante, a gente fala assim, por que fizeram isso aí? Talvez neste local precise passar algo aí nessa água, tem algum barco, algo específico que passa por aí, ou pode ter simplesmente sido projetada assim pela estética da estrutura, pela forma como ela foi planejada. A gente não sabe, eu não sei ao certo a informação precisa, mas tá aí, tá apresentada Ponte da Lua para vocês, muito legal. E para fechar a minha apresentação de hoje, eu tenho um dos viadutos mais famosos do mundo aí, né? O Viaduto de Millau. Esse viaduto ele está construído na França, gente. Ele foi construído, né, inaugurado. Ele foi inaugurado e não foi construído nessa data. Ele foi inaugurado em 16 de dezembro de 2004. Ao todo ele tem esse viaduto 2.460 metros e são 2.460 metros. A vida útil dele, a estimativa é para 120 a 150 anos. E a construção custou cerca de 400 milhões de euros.
No ponto mais alto dele, ou seja, do tabuleiro até lá no chão, no vale aí que eles estão fazendo a transposição, a gente tem 343 metros, ou seja, imagina o que é 343 metros, gente, de altura. Não dá nem para mensurar, né? Então tá aí mais uma estrutura para vocês, uma super estrutura apresentada. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje, a live um pouco mais descontraída aí, sabadão, né? A gente não pode trazer um conteúdo tão técnico e tão, vamos falar assim, voltado realmente para engenharia, até pelo horário, para a gente dar uma desacelerada aqui nas lives, porque tá vindo muita instrução técnica, muito conteúdo de valor. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação aqui, várias estruturas, deixa eu tirar a fotinho daqui. Várias estruturas, pontes aí, falamos sobre rodovias. Quem não pegou a live desde o princípio, quem não assistiu outra live aí da minha semana de lives, vai lá no meu canal no YouTube, aqui no IGTV do meu Instagram também, todas as lives estão disponíveis. Fiquem à vontade, compartilhem o conteúdo. Amanhã tem mais live, amanhã domingão, live às 6 e live às 5 da tarde. E na segunda-feira eu fecho com chave de ouro, mais uma live às 6 da manhã e de noite com a presença, participação especial aqui de Rangel Lage, falando sobre projeto estrutural. Então não percam estas últimas lives. Vai lá no meu canal, assiste as outras que já passaram, manda para os seus amigos. Fiquem com Deus, tenham um ótimo final de semana e tchau!